Boa noite. A graça do Senhor Jesus esteja com a congregação. Amém. Eu queria agradecer primeiramente a Deus e a liderança da Igreja Amor de Cristo por estar mais uma vez confiando em mim. Eu estou voltando aos trabalhos, à igreja, na função de pregador. Isso é motivo de agradecimento primeiramente a Deus e aos meus pastores que confiaram em mim. Mas eu queria dar um breve testemunho do que eu passei nesses meses que eu fiquei sem pregar. Aonde minou a minha fé. E talvez a tua fé também está minada e você precisa ser restaurado por Deus. Na época da eleição, eu comecei a me alimentar com políticas. E eu fui contra a palavra liberada no púlpito. Por quê? Eu tinha esperança que o candidato derrotado iria ganhar. E eu comecei a me alimentar disso. E eu não fui na palavra, porque aquilo ali estava saciando a minha vontade carnal. E no decorrer desse tempo que eu fiquei afastado das pregações, eu também chegava no horário do culto, em cima do horário. Era uma mistura de zona de conforto com vontade de reagir. No sentido de, minha zona de conforto está bem. Eu estou afastado, mas eu tenho acordado um pouco mais rápido, mais cedo, mais tarde no sábado. Essa era a minha vontade. Esse era o meu desejo. Isso foi me afastando do Senhor, da obra do Senhor. E uma situação também, eu não estava honrando a Deus com horário no culto de quarta-feira. Estava chegando totalmente atrasado pela correria. Porque eu tinha que sair do serviço, buscar a Janaína, buscar as crianças do trabalho, buscar as crianças da minha mãe, que já tinham voltado da escola. E que eu não estava honrando a Deus. E o diabo estava me massacrando. Mas como que Deus é tremendo. Quando eu fui procurar os pastores para conversar em relação à volta, em relação a isso também, esse ponto, uma simples palavra do pastor, Marcelo, com a pastora, né, lógico, é a logística sua. Você tem que chegar às 6 horas da tarde na igreja, porque eu já busco a Janaína e já fico na igreja. Aquele mal que me atormentava em relação ao horário foi embora, uma simples palavra. Eu não conseguia enxergar uma solução para esse caso. E talvez você também não consiga enxergar uma solução para determinadas áreas da sua vida. Mas se você buscar a pessoa certa, você vai receber a orientação correta. E umas coisas que minaram a minha fé também foi em relação ao trabalho, que eu não consegui assimilar. Teve mudança na empresa estrutural, financeira, e também o afastamento da minha esposa no ministério também, que isso veio de Deus, e veio muitos turbilhões da minha vida. Mas glória a Deus que eu estou aqui, sendo restaurado pelo Senhor, com vontade de servir ao Senhor, porque esse é o desejo do meu coração, e de coragem também. Se reconcilie com Deus. Se reconcilie, porque Deus tem muito para nós. Deus nos levantou para uma obra especial, uma obra de pregar o Evangelho. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de João. Livro de João, no capítulo 11. Vai falar sobre a morte de Lázaro. O irmão Marcelo Pereira trouxe essa palavra. Na ministração dele, eu recebi essa palavra também, mas o nome da pregação, a ótica de Deus. Como Deus nos enxerga? Como Deus enxerga as circunstâncias na minha e na sua vida? E eu queria expor que Deus não fica limitado a tempo e nem a circunstâncias. Porque Ele é soberano. Ele trabalha em nosso favor em todo momento.
Então você pensa que Deus nunca fica limitado a tempo e a circunstância. Porque ele é soberano. Em outro lado, a ótica humana é diferente. A ótica humana, nós ficamos limitados à visão e a informações que chegam até nós. Diferente de Deus. Essa é a ótica humana. Eu queria falar um pouco sobre essa ótica humana. Então vamos ler no capítulo 11 de João 11, 1. Ora, havia um certo homem enfermo, chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Ela, aquela Maria, que ungiu o Senhor com unguento e secou seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, a Marta e a Maria mandaram um mensageiro. Vai até Jesus e dá a notícia que Lázaro, aquele que tu ama, Senhor, está enfermo, está doente. E no decorrer da história, nós sabemos que Lázaro faleceu. E Jesus apareceu depois de 4 dias, com a finalidade de ressuscitar Lázaro. Agora eu convido você a pular para o versículo 17. Lembre que nós estamos falando da ótica humana aqui. 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro, já há 4 dias no sepulcro. Ora, Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi a seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui eu queria destacar 3 tópicos sobre a visão humana. O que nós encontramos na fala de Marta a Jesus? Desilusão. Não que a Marta e a Maria perderam a fé em Jesus. Não, isso não. Elas criam piamente em Cristo, que Cristo era o Messias. Mas aquela situação trouxe desilusão. E o que é uma desilusão? É uma perda de esperança, tristeza, frustração. Você se sente desiludido? Essa visão, essa ótica humana também traz dor, porque teve um ente que faleceu. Se põe no lugar de Marta e Maria. A dor de perder um ente querido. Só quem perdeu sabe a dor que é. E a dor traz desespero. Terceiro tópico, culpa de Deus. Ela colocou a culpa em Jesus. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Você é aquela pessoa que justifica os seus erros? Você é aquela pessoa que fala: Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Sempre questionando o agir de Deus. Agora vamos para o versículo 22. Mas agora, sei, tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Olha que fé dessa mulher. Eu creio que tudo que o Senhor pedir a Deus
Deus vai fazer. 23. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. 24. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas que misto! Uma hora com muita fé, uma hora com incredulidade. Será que nós somos diferentes da Marta? Será que nós somos diferentes? Palavras vêm até nós para crermos, mas será que realmente Deus tem falado desse jeito comigo? Será que é dessa maneira? A Marta, frações de segundo, já estava manifestando a incredulidade, a falta de fé. E quantos de nós exercemos essa falta de fé? Na palavra de Deus, na palavra que é liberada. É o que nós temos que vigiar em nossa incredulidade. Porque o que vence o mundo é a nossa fé. É nossa fé em Deus que vai vencer o mundo. Como você enxerga a situação da sua família? Talvez você fale, não tem jeito, minha casa. Meus filhos não vão. Meu marido não se converte, minha esposa não está nem aí. Isso são algumas falas que eu falo dentro da minha casa. Mas isso é o Marcelo olhando pelo olhar carnal. E você, como que você tem olhado para dentro do seu lar? Com a ótica de Deus ou com a ótica do ser humano? Versículo 31. Aqui então, a Marta vai chamar sua irmã Maria, e o 31 diz assim, os judeus, pois que estavam com ela na casa, e a consolavam, vendo que Maria se levantara e saíra apressadamente. Seguiram-na dizendo, ela vai ao sepulcro para chorar ali. Então, olha o testemunho. Os judeus se encontravam junto com ela para consolar ela, mas a irmã dela, a Marta, chama ela às escondidas, ela sai correndo. E os judeus pensam que ela ia ao túmulo chorar por Lázaro. Olha o testemunho. Como está o meu e o seu testemunho? Como está o nosso testemunho diante do mundo aí fora? É algo que nós precisamos mudar. Pedir forças para o Senhor. Senhor, quero parecer a imagem e semelhança do meu Senhor Jesus Cristo. No 31 ainda, aqui nós vemos choro, desespero. Isso que a morte traz para aquela pessoa que não tem Cristo. Isso é a visão do mundo, acabou. Isso é a visão do ser humano. 37, agora. E alguns deles disseram, não podia este homem que abriu os olhos ao cego fazer também com que este homem não morresse? Então, os judeus aqui, eles começam com um burburinho. Se uma situação já está difícil para essas irmãs, e ainda mais pessoas que rodeavam elas, com esse burburinho, será que Jesus não podia ter agido nessa circunstância? Os judeus eram o povo de Deus. Aonde você tem buscado os conselhos? Quem está à sua volta? Quem são os seus amigos? Quem você tem colocado dentro da sua casa? Aqui nós vemos críticas. Pregação após pregação sempre é falado sobre o espírito de crítica. Como que nós temos vencido o espírito de crítica? Aqui os judeus eram críticos. Não estavam dispostos a estender a mão para essas duas irmãs. Versículo 39. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta,
A irmã daquele que estava morto disse: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Jesus tinha dado uma orientação: seu irmão há de ressuscitar. Só que nos textos antes, vocês lembram a história de Marta e Maria? Que a Maria escolheu o melhor lugar aos pés do Senhor. Na hora da provação, a Marta tinha que colocar a fé dela em prática. Mas pela circunstância da vida, por buscar o reino do Senhor em segundo lugar, ela questiona mais uma vez: Senhor, cheira mal. Então nós aprendemos a lição: sempre o reino de Deus em primeiro lugar. Sempre acima de afazeres de casa. Você tem trocado a sua oração por causa da sua casa? Quando eu falo casa, é no sentido de limpeza, de ocupações. Os seus filhos estão em primeiro lugar. O seu trabalho está em primeiro lugar. Porque nesse testemunho de Marta, Jesus estava em segundo lugar. Porque no melhor lugar, a irmã dela quis ficar, que era Maria. E a Marta, não. Porque na prova, aí nós vamos quem são os verdadeiros cristãos. Na hora da prova, é onde Deus quer nos sustentar. Essa é a ótica do ser humano. Agora eu quero falar sobre a ótica de Deus. Como Deus vê essa situação específica. E temos 11. De João 11, 11. Essas coisas, ele falou sobre Lázaro, sobre Lázaro ressuscitar. E depois disso, ele lhes disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. Então Jesus compara a morte com o sono. O cristão verdadeiro que conhece as Escrituras Sagradas tem que saber que a morte é um sono, é o descansar das obras. Mas quantas pessoas, nesse momento de luto, se desesperam? Porque não enxergam uma esperança. Mas a palavra de Deus nos traz esperança. Jesus é especialista em ressuscitar mortos. Mortos espirituais. Se você se encontra no estado de morto espiritual, clame a Deus. Clame a Jesus, que Ele é especialista. Que Ele pode fazer uma obra na sua vida. Versículo 25 agora. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Jesus é o nosso consolo. Nos momentos de dificuldades, nos momentos de perseguição, Jesus é o nosso consolo. Jesus foi um consolo para essa família, para essa irmã, para essas irmãs, na verdade. E Jesus quer ser o seu consolador e o meu consolador. Mas nós estamos dispostos a confiar em Jesus? Nós estamos dispostos a abrir mão do nosso direito por amar a Jesus? Em Jesus, nós nunca seremos decepcionados. Em Jesus, nós temos a força necessária para vencer as batalhas do nosso dia a dia. Em Jesus. Clame a Deus. Versículo 33. Quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se.
Então nós vemos aqui que Jesus se compadece do seu povo. Jesus não tem prazer na morte do ímpio. Jesus não tem prazer no nosso sofrimento, mas ele se compadece. Ele dá a força necessária para que possamos vencer as dificuldades do nosso dia a dia. Só que muitas vezes nós estamos dispostos a buscar socorro em outros lugares, em outras circunstâncias, não nos braços de Jesus. Ele se compadece de você, ele se compadece de mim. Ele sempre quer o nosso melhor. Muitas vezes nós não entendemos isso, porque nós estamos focados na ótica humana. Mas o que nós precisamos é entender as coisas sob a ótica de Deus, sobre como Ele vê as circunstâncias que estão ao nosso redor. Versículo 40. Disse-lhe Jesus: eu não te disse que, se tu creres, verás a glória de Deus? Então nós vemos aqui Jesus repreendendo Marta. No olhar de Jesus, no olhar do Pai, nós encontramos repreensão, porque Ele corrige aquele que ama. Jesus tem te corrigido? Jesus tem te chamado a sua atenção? É porque Ele te ama. É porque Ele quer nos levar a um patamar maior. Uma vida de santidade, a abnegação do nosso eu. É isso que nós precisamos. Ser corrigidos. Irmãos, eu preciso ser corrigido. Você precisa ser corrigido. Nós precisamos ser corrigidos. Em todo o tempo. Nós somos pessoas de dura serviço. E Ele nos corrige porque nos ama. Porque Ele quer nos levar a um caminho melhor. Um caminho eterno, um caminho de salvação. Versículo agora 41. Então, eles tiraram uma pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando os seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. O Pai sempre ouve o Filho. Se clamarmos verdadeiramente, com pureza de coração, as nossas orações vão chegar até Jesus e Jesus vai apresentar ao Pai. E as nossas orações vão ser respondidas. Ele tem prazer. Ele diz assim: Pai, eu te agradeço por me haveres, por me haveres ouvido. Jesus agradeceu. Pai, eu te agradeço. 42. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. O Pai sempre escuta o Filho. E vocês têm disposto a orar? Temos uma causa que foi colocada hoje no zap da igreja. Você está disposto? A luta é nossa, irmãos. A luta como a vitória é nossa. A vitória é de Deus. Irmão, nós estamos do lado vencedor. Nós estamos do lado que nunca conheceu uma derrota. E não vai ser amanhã que nós vamos ser derrotados, que Deus vai ser derrotado. Porque essa causa, no nome de Jesus, já está ganha. O que nós precisamos é nos empenhar. É cooperar com o santo. Cooperar é a gente, ser humano, clamando e Deus operando. O que está no seu coração? O que a gente precisa é se empenhar. E hoje vamos sair daqui renovados, diferentes. Porque essa causa é de Deus. Nós vamos começar a olhar as coisas com um olhar espiritual. Vamos começar a olhar para aqueles outdoors, não apenas uma frase, mas vamos olhar a finalidade daquilo ali, que são vidas lendo aquilo ali e sendo transformadas. Essa é a finalidade. A finalidade desses outdoors é alcançar vidas. Não é apenas umas frases que estão ali escritas. É muito vazio.
Mas Deus quer alcançar o coração das pessoas aí fora. E Ele nos chama para essa obra. Essa obra de pregação, Ele não confiou aos anjos, mas confiou a nós, seres humanos. A obra da pregação. Talvez você não tenha o dom de pregar num púlpito, mas a sua vida, o seu testemunho tem que ser diariamente. Tem que ser falando de Cristo no seu trabalho, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia. Tem que ser de Cristo. (43) E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Jesus faz um convite a nós essa noite. Saia da sua zona de conforto. Comece a olhar para a sua família com um olhar espiritual. Que Deus pode ressuscitar aqueles que estão mortos dentro da sua casa. Ele é especialista. Jesus é especialista em ressuscitar mortos espirituais. 44. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face envolta em um lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o. Irmãos, no testemunho que eu falei, algo que me estava aprendendo também foi a falta de perdão que eu tive com uma irmã da igreja. Isso já foi solucionado, isso me prendia. Isso é um testemunho que Deus está me chamando agora para dar. Talvez você tenha alguma diferença com alguém dentro da igreja. Desatai. Peça perdão. Peça perdão, talvez seja dentro da sua casa, com seu marido, com a sua esposa, no seu ambiente familiar. Não fique carregando esse fardo dentro de você. Não fique carregando a sensação de ódio, de raiva. Deixa Deus ser a sua justiça. Confie em Jesus, que Ele é especialista nas coisas, nas causas impossíveis. Jesus é especialista. Não carregue esse fardo da falta de perdão. O que você precisa fazer, faça hoje. O que você precisa fazer, dar um passo de fé, faça hoje. Não espere para o amanhã. Jesus está de braços abertos para aquele que quer se arrepender verdadeiramente. Amém? O louvor que nós vamos cantar, olha para mim. Na música fala sobre a história de Zaqueu, que correu numa árvore para ver Jesus. Talvez hoje você precise se ajoelhar, como eu disse, pedir perdão. É o momento de pedir a Deus, de clamar. Olha para mim, Senhor. Está difícil. Está complicado, mas olha para mim, Ele vai te dar a força necessária para você vencer. Amém?